A voz rouca de uma fadista ecoava pela sala enfumaçada do clube de fado, em Alfama, cortando o ar como uma lâmina afiada de saudade. Amor que se perde, alma que se parte, cantava ela, e Beatriz sentiu o coração apertar-se como se aquelas palavras fossem flechas envenenadas, disparadas diretamente para o seu peito. Sentada na penumbra da mesa de canto, com um copo de vinho do Porto intocado na mão, Beatriz observava a Ana, a mulher que havia invadido os seus sonhos há meses, dançando levemente ao ritmo melancólico, os cabelos negros caindo em cachos selvagens sobre os ombros, o vestido vermelho de chita, tecido típico alentejano que Ana tanto amava, colando-se ao corpo como uma segunda pele. Beatriz, a CEO implacável da Almeida e Filhos, império de exportação de vinhos e azeites que dominava o mercado lisboeta, nunca se permitira tal fraqueza. Mas ali, naquela noite de outono chuvoso de 2025, com o cheiro de jasmim e mar salgado infiltrando-se pelas janelas entreabertas, o controle escorregou. Ana riu para uma amiga, um som cristalino que ecoou mais alto que o fado, e Beatriz, num impulso que desafiava a sua armadura de ferro, levantou-se e aproximou-se. Você dança como se o mundo fosse acabar amanhã, murmurou Beatriz, a voz baixa, mas carregada de uma intensidade que a surpreendeu a si própria. Ana virou-se, os olhos castanhos dilatando-se em choque, e por um segundo eterno, o tempo parou. Foi o começo do fim ou do início de algo que Beatriz jurara nunca permitir. Beatriz recuou um passo, o coração martelando contra as costelas como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Ana piscou, confusa, o rubor subindo às bochechas como o vinho tinto de Douro. Desculpe, não a reconheci de imediato, disse Ana, com aquele sotaque suave do Alentejo que sempre soava como uma carícia. Você é Beatriz Almeida, não é? A rainha dos negócios que faz tremer o chiado. Havia ironia na voz de Ana, mas também curiosidade, um brilho que Beatriz interpretou como convite. Elas conversaram por horas, ignorando o fado que se arrastava em lamentos de amores perdidos. Ana contava histórias da sua infância em Évora, das planícies douradas onde o sol beija a terra até sangrar azeite, das festas de São João com fogueiras que iluminam noites de promessas sussurradas. Beatriz, pela primeira vez em anos, baixou a guarda, falou da avó materna, uma fadista anónima que cantava nos becos de Alfama nos anos 60, ensinando-lhe que a força de uma mulher é como o Tejo, profunda, mas sempre a fluir. Era mentira, em parte, a avó fora uma costureira, mas Beatriz precisava de algo poético para mascarar o vazio que a consumia desde o divórcio forçado com o marido arranjado pela família, uma união que nunca fora mais que papel e conveniência social. No dia seguinte, Beatriz acordou com o sol filtrando-se pelas cortinas de linho da sua penthouse no bairro Alto, o skyline de Lisboa estendendo-se como um tapete de telhados vermelhos e cúpulas douradas. O telefone vibrou, uma mensagem de Ana. Obrigada pela noite. Vamos repetir? Café no À Brasileira? Beatriz sorriu, um gesto raro que suavizava as linhas duras do seu rosto esculpido por noites insones de reuniões. Ela, aos 38 anos, era o epítome da mulher poderosa, ternos sob medida de lã portuguesa, joias de filigrana de Viana do Castelo, e uma reputação que fazia concorrentes tremerem nas salas de boardroom do Rossio. Mas por baixo daquela fachada, o crush por Ana, uma designer gráfica freelance de 32 anos, contratada recentemente para rebranding da empresa, era um segredo corrosivo, como o sal do Atlântico erudindo as falésias da costa da Caparica. As semanas seguintes foram um bal delicado de encontros casuais, passeios pelo Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas iridescentes ao entardecer, tardes no Lisboa Factory, com Ana rabiscando ideias em guardanapos enquanto Beatriz fingia analisar relatórios no iPad. Ana era tudo o que Beatriz não era, livre, com tatuagens de folhas de sobreiro escondidas sob as mangas, uma risada que ecoava como o sino das igrejas de Belém, e uma paixão pela cultura portuguesa que transformava o cotidiano em poesia. Veja isto, dizia a Ana, apontando para um azulejo desbotado numa parede de moraria, é como nós, rachado pela vida, mas ainda belo.
Beatriz assentia, o estômago revirando-se com o desejo de tocar aquela mão, de confessar que cada olhar trocado era uma faísca num barril de pólvora. Mas o segredo corroía. No escritório, Beatriz mantinha distância, reuniões curtas, e-mails formais. Ana, sensível como as oliveiras centenárias do Alentejo, percebia as sombras. Você é como um castelo de Sintra, comentou-a numa tarde, enquanto caminhavam pela Rua Augusta, o arco triunfal ao fundo banhado pela luz de fim de dia. Bonito por fora, mas cheio de passagens secretas que ninguém entra. Beatriz riu, forçando leveza, mas internamente, o pânico crescia. Como poderia, ela, herdeira de uma linhagem conservadora que ainda sussurrava sobre o escândalo da tia solteira, admitir que amava uma mulher? Em Portugal, onde o casamento igualitário era lei desde 2010, mas os olhares nas missas dominicais de Mafra ainda julgavam, Beatriz era prisioneira do seu próprio legado. O primeiro beijo aconteceu numa noite de tempestade, em setembro, durante a feira de São Mateus em Viseu. Beatriz convidara a Ana para o festival, disfarçando como inspiração cultural para o projeto. O ar cheirava a assados de porco preto e vinho espumante de bairrada, lanternas de papel flutuando como almas penadas acima das barracas. Elas dançaram ao som de concertinas, os corpos roçando acidentalmente, ou não, no meio da multidão. Quando o céu se abriu em chuvas torrenciais, refugiaram-se num coreto antigo, o telhado de zinco ribombando. Eu não aguento mais, sussurrou Beatriz, a voz quebrada pelo trovão. Seus lábios encontraram os de Ana num beijo faminto, salgado de chuva e vinho, as mãos entrelaçando-se como eras num muro de pedra. Ana correspondeu, um gemido suave escapando, e por um momento, o mundo foi só elas, o pulsar do coração, o sussurro do vento nos carvalhos. Mas o paraíso é efêmero em terras de fado. Dias depois, no escritório, Beatriz recebeu um relatório. Ana havia sido contactada por um concorrente, a Vinhas do Sul, oferecendo um contrato melhor. Paranoia instalou-se. Ela usa-me, pensou Beatriz, recordando os beijos como armadilhas. Mandou um e-mail frio, o projeto prossegue, mas mantenha profissionalismo. Ana, ferida, respondeu com silêncio. O mal-entendido cresceu como era venenosa. Ana acreditou que Beatriz havia como peão num jogo corporativo, enquanto Beatriz via traição em cada silêncio. O outono em Lisboa aprofundava-se em tons de âmbar e cinza, as folhas das castanheiras no Parque Eduardo VII caindo como confetes melancólicos de um carnaval esquecido. Beatriz mergulhava no trabalho com fúria redobrada, reuniões intermináveis na sede de Almeida e Filhos, um palacete restaurado no Chiado com paredes forradas de azulejos de motivos marinhos e quando as glórias dos descobrimentos. Expanda para o Brasil, ordenava ela aos executivos, a voz afiada como o aço de uma espada toledana. Mas à noite, sozinha no apartamento, com o Tejo brilhando lá embaixo como uma serpente de prata, os pensamentos voltavam a Ana. Sonhos febris, mãos entrelaçadas em danças de mirandês, sussurros de eu te amo em dialetos alentejanos. Beatriz acordava suada, o peito oprimido pela culpa de uma sociedade que, apesar das marchas do orgulho em Lisboa desde 1999, ainda sussurrava pecado nos confessionários das igrejas góticas. Ana, por sua vez, isolara-se no seu estúdio em Alcântara, um loft improvisado num antigo armazém de bacalhau, com paredes cobertas de esboços de motivos folclóricos, bordados de Viseu, rendas de Vila do Conde. Ela brinca comigo, murmurava Ana para a gata siamesa, Luna, que ronronava indiferente. Ana crescera numa família de camponeses em Reguengos de Monsaraz, onde o amor era simples como colher uvas na vindima, mas Lisboa ensinara-lhe a dureza das aparências. Contratada para o rebranding de Almeida e Filhos, infusões de modernidade nos rótulos clássicos, inspirados nas cantigas de amigo medievais, Ana vira em Beatriz não só uma chefe, mas uma musa, forte, vulnerável, com olhos que prometiam oceanos.
O beijo em Viseu fora real, ou assim pensara. Agora, o e-mail de Beatriz era uma porta fechada com 7 chaves. O conflito irrompeu numa quinta-feira de novembro, durante a apresentação do novo branding no Salão Nobre da empresa. O espaço, com lustres de cristal de murano e tapeçarias de tapeçaria de arraiolos retratando cenas pastoris, fervilhava de investidores, homens de fato cinza de Porto, mulheres elegantes de Coimbra com colares de coral do Algarve. Ana subira ao pódio, o coração aos saltos, projetando slides com logos que fundiam o brasão da empresa com linhas fluídas de azulejo contemporâneo. Esta é a alma de Portugal, tradição que respira como o fado que chora mas dança, disse ela, a voz trêmula mas apaixonada. Beatriz, sentada na primeira fila, sentiu o ar rarear. Os olhos de Ana cruzaram os dela, um misto de desafio e dor, e algo se partiu dentro de Beatriz. Aplausos ribombaram, mas para ela era o rugido de uma multidão invisível de fantasmas familiares. Uma Almeida não se rende ao desejo. Após a apresentação, no átrio com vista para a Praça do Comércio, onde o arco de Rua Augusta se erguia como um portal para o passado, Ana confrontou Beatriz. O que foi aquilo no e-mail? Profissionalismo? Depois de Viseu? A voz de Ana era um sussurro furioso, as mãos tremendo ao segurar uma pasta de esboços. Beatriz, cercada por copos de moscatel, sentiu o pânico subir como a maré alta em Cascais. Você falou com os da Vinhas do Sul. O que eu devia pensar? Acusou a voz baixa para não atrair olhares. Ana empalideceu, os olhos enchendo-se de lágrimas como o céu antes da chuva de outono. Era uma oferta de freelance, nada mais. Você acha que eu usaria o que sinto por si para subir? O cinto por si pairou no ar, pesado como o incenso das procissões de Corpus Christi. Beatriz recuou, o estômago revirando-se. Cinto por si? Isso é um erro, Ana. Eu sou a sua chefe. Isso não pode acontecer. As palavras saíram como veneno, mas internamente, Beatriz gritava. Ana virou-se, o vestido de lã verde, tecido de lã da Serra da Estrela, roçando as pernas como uma despedida. Então foi só um jogo, dona CEO. Como os seus negócios. Saiu pisando forte, deixando Beatriz sozinha com o eco dos seus próprios medos. Dias viraram semanas de silêncio cortante. Beatriz afundou-se em viagens, uma a Évora, para negociações com produtores de queijo de Nisa, onde o ar seco do Alentejo a sufocava com memórias de histórias de Ana. Ali, nas planícies vastas, sob o céu estrelado que os romanos chamavam de céu de mármore, Beatriz confessou-se a si própria, amava a Ana, com uma profundidade que desafiava o pragmatismo da sua vida. Mas o medo da exposição, o escândalo nos jornais de sociedade, os sussurros nas tertúlias do bairro Alto, paralisava-a. Enquanto isso, Ana aceitou freelance com a Vinhas do Sul, um contrato pequeno mas que a levava a Faro, no Algarve, onde o mar azul cobalto lambia falésias vermelhas. Preciso de sol, disse ela à mãe pelo telefone, a voz embargada. Em Lagos, onde Vasco da Gama partira para a Índia, Ana desenhava sob o sol de inverno, mas o coração doía como uma ferida aberta ao sal. Os esboços de Beatriz surgiam involuntários, o perfil altivo contra o horizonte do Tejo, os lábios entreabertos num beijo imaginário. O ponto de ruptura veio numa noite de dezembro, durante o mercado de Natal na Praça do Rocio. Beatriz, forçada por uma gala beneficente da empresa, apoio a orfanatos em Mafra, com cantos de janeiras e quando, avistou Ana do outro lado da praça. Ana ria com um grupo de artistas locais, um cachecol de lã multicolorido, típico das ilhas açorianas, enrolado no pescoço, uma taça de ponche de vinho na mão. O ciúme golpeou Beatriz como um raio. Quem era aquele homem de barba grisalha ao lado dela? Um colaborador? Um amante? Sem pensar, Beatriz atravessou a multidão, o casaco de casmer de lã de ovelhos voaçando como asas de gaivota.
Ana! Gritou a voz cortando o burburinho de feirantes vendendo figos secos e licores de medronho. Ana virou-se, o sorriso congelando. Beatriz! Que surpresa! O tom era gelado como o vento do norte. O homem, um primo de Ana, como Beatriz descobriria depois, afastou-se discretamente. Podemos falar? Sozinhas? Pleiteou Beatriz, os olhos implorando. Ana hesitou, mas o laço invisível puxou-a. Caminharam até ao terreiro do paço, o tejo negro e agitado ao fundo, iluminado por guirlandas natalícias que piscavam como estrelas caídas. Eu errei, começou Beatriz, a voz tremendo pela primeira vez em público. O e-mail, as palavras. Foi medo. Medo de perder tudo o que construí, mas mais ainda, medo de perder-se. Ana cruzou os braços, o rosto uma máscara de azulejo rachado. Perder-me? Você nem me teve, Beatriz. Foi um beijo, um sonho que acordou azedo. Lágrimas escorreram, misturando-se ao orvalho da noite. Beatriz estendeu a mão, tocando o braço de Ana, um contacto elétrico, como o primeiro raio de sol após a garoa. Deixe-me explicar. Desde a Alfama, você é o meu fado vivo. Eu amo-se, Ana. Com toda a saudade de Portugal no peito. Ana recuou, mas não completamente. E o seu mundo? A família, a empresa? Eu sou do Alentejo, Beatriz. Simples, sem máscaras. Beatriz respirou fundo, o ar cheirando a castanhas assadas das barraquinhas próximas. Então ensine-me a ser simples. Vamos devagar, como o vinho que envelhece nas caves de Vila Nova de Gaia. Era uma promessa frágil, mas Ana, com o coração mole como queijo fresco de azeitão, assentiu. Elas beijaram-se ali, sob as luzes do Natal, um beijo tímido, de reconciliação, com o sabor de ponche e esperança. O inverno lisboeta envolvia a cidade num manto de neblina suave, como o véu de uma noiva no dia do seu casamento com o mar. Beatriz e Ana iniciaram um namoro clandestino, um segredo partilhado em recantos escondidos, piqueniques no mosteiro dos Jerónimos, onde Manuelino se erguia como uma oração em pedra dourada, noites de cinema no São Jorge, assistindo a filmes de Manuel de Oliveira que teciam narrativas de tempo e perda. Beatriz, pela primeira vez, permitia-se vulnerabilidade, contava a Ana sobre a infância na Quinta da Alorna, nos vinhedos de Alentejo, onde aprendera a montar a cavalo ao pôr do sol, sentindo-se livre como as éguas selvagens da comporta. Você me faz lembrar quem eu era antes do Império, confessava Beatriz, os dedos traçando padrões nos braços de Ana, como as curvas das ondas no azulejo de Rilhafoles. Ana, curando as feridas do mal-entendido, abria-se como uma flor de papoila no campo de Elvas. Falava da mãe, viúva que tecia cestos de palha em Monsaraz, contando lendas de mouras encantadas que amavam além das fronteiras do visível. O amor não é posse, Beatriz. É como o sobreiro, descasca, mas renasce mais forte. Elas riam juntas, cozinhando bacalhau à brás na cozinha minúscula de Ana, o cheiro de cebola e azeite virgem enchendo o ar, ao som da Amália Rodrigues na vitrola antiga. Eram momentos de ternura pura, sem pressa, como o lento gotejar de mel de rosmaninho nas colmeias do Barlavento. Mas os segredos têm sombras longas. No escritório, Beatriz lutava para manter a fachada, promoções para Ana no projeto, mas sem favoritismos evidentes. Os colegas sussurravam, a designer alentejana conquistou a rainha, mas ninguém ousava confrontar. Então veio a traição. Sofia, a assistente executiva de Beatriz, uma mulher de 40 anos com raízes em Coimbra e ambições afiadas como as torres da universidade, descobrira o romance. Sofia, invejosa da ascensão de Ana e ressentida por anos de lealdade não recompensada, vazou rumores anónimos para o Correio da Manhã. Escândalo na Almeida e Filhos, CEO em affaire com subordinada.
As palavras à fer cortavam como navalhas, reduzindo o amor delas a fofoca barata. A notícia explodiu numa manhã de janeiro, com Beatriz a ler o jornal no Café Nicola, o aroma de pastéis de nata misturando-se ao pavor. O telemóvel tocou. O pai, o patriarca conservador da família, voz trovejante de Trás-os-Montes. O que é isto, Beatriz? Um escândalo que mancha o nome Almeida desde o século XVIII. Ela desligou, o mundo girando como um fado acelerado. Correu para o estúdio de Ana, encontrando-a pálida, rodeada de recortes de jornal. Eles dizem que sou uma oportunista, soluçou Ana, os olhos vermelhos como os romãs de Alte. Beatriz ajoelhou-se, abraçando-a. É mentira. Nós sabemos a verdade. O conflito escalou. A junta diretiva convocou uma reunião de emergência no Salão de Azulejos, onde retratos de antepassados, navegadores de barba hirsuta, pareciam julgar. Isso compromete a imagem da empresa, acusou o vice-presidente, um homem de Setúbal com sotaque carregado de marisco. Beatriz defendeu-se com a ferocidade de uma leoa. O meu coração não é ativo para balanço. Quem não aceita, que saia. Mas internamente, o medo roía. Perder a empresa significava perder o legado, o único elo com a mãe falecida que sonhara com uma Beatriz livre. Ana, ferida pela exposição, questionou tudo. Eu não queria isto, Beatriz. O meu mundo era pequeno, feliz na sombra. Discutiram numa noite chuvosa no mirador da Senhora do Monte, a cidade aos pés dela esborrada pela garoa, como lágrimas no vidro. Você me prometeu devagar, mas agora é um furacão. Gritou Ana, o vento levando as palavras. Beatriz, desesperada, revelou o mais profundo. Eu traí a mim própria por anos, casada com um homem que odiava, para agradar a família. Você é a minha salvação, Ana. Não me abandone. O beijo que se seguiu foi salgado de chuva e sal, um pacto renovado sob o céu de Lisboa. A traição de Sofia veio à tona numa investigação interna, e e-mails hackeados revelaram a sua mão. Confrontada, Sofia confessou, lágrimas de crocodilo, eu só queria o que merecia. Beatriz, magnânima como as rainhas de outrora, demitiu-a sem escândalo, oferecendo uma carta de recomendação. Perdão é o vinho que amadurece o caráter, disse, e quando a avó inventada. Mas o dano estava feito, acionistas retiraram-se, o estoque caiu como folhas de sobreiro no outono. No ápice do drama, Beatriz enfrentou o pai numa viagem a Bragança, nas terras frias de montanha onde o vinho era tinto e áspero como o temperamento minhoto. Na casa solarenga, com lareira crepitando e tapeçarias de lã tecidas à mão, ele a acusou, você envergonha os mortos. Beatriz, com Ana ao telefone em alto-falante, declarou, o amor não envergonha, pai. É o que nos faz humanos, como as cantigas de Portugal. O silêncio que se seguiu foi o de uma ponte quebrada, ele desligou, mas semanas depois, uma carta chegou. Se te faz feliz, filha, que Deus abençoe. Era o perdão relutante, mas real, como o primeiro broto na primavera. A primavera irrompeu em Lisboa com a fúria de um toureiro na arena de Campo Pequeno, jacarandás roxos florescendo nas avenidas, o ar perfumado por madressilvas e o canto das andorinhas voltando do sul. Beatriz e Ana, fortalecidas pela tempestade, emergiram mais unidas, tecendo o amor em rotinas diárias que honravam a terra. Aos fins de semana, escapavam para a Costa de Prata, em Óbidos, a vila medieval cercada de muralhas onde o livro era rei e o ginginha, licor de cereja, fluía como promessas. Ali, sentadas na praça com vista para o Atlântico, Ana desenhava enquanto Beatriz lia essa de Queiroz, rindo das sátiras ao Borgiões lisboeta. Você é a minha felicidade, brincava Beatriz, referindo-se ao romance, mas os olhos sérios como o mar em furacão. O romance delas infiltrava-se no trabalho. O rebranding da Almeida e Filhos ganhou prémios no Festival de Design de Matosinhos, com logos que capturavam a essência lésbica de Portugal, invisível mas resiliente, como as mulheres que teciam rendas em peniche sob o sol inclemente.
Ana subira a diretora criativa, um título merecido, e juntas, elas sonhavam expandir uma linha de vinhos saudade lésbica, rótulos com silhuetas de amantes contra o horizonte do Douro, histórias de amor oculto nas vinhas. Mas o passado não perdoa facilmente. Uma carta anónima chegou ao escritório, fotografias granuladas de Sofia com um jornalista, prometendo mais revelações. Beatriz, agora publica no seu amor, fotos delas de mãos dadas no orgulho de Lisboa, bandeiras arco-íris misturando-se às de Portugal, sentiu o peito apertar. Não vão nos separar, jurou a Ana numa noite de insônia, o quarto iluminado pela lua cheia sobre o castelo de São Jorge. Ana, traçando círculos no peito de Beatriz, sussurrou: o amor é como o fado, dói, mas cura. O segundo mal-entendido surgiu de forma insidiosa. Durante uma viagem de negócios a Porto, Beatriz jantou com um antigo pretendente, o filho de um parceiro comercial, num restaurante no Ribeira com vistas para as Pontes de Ferro. Era conversa de negócios, fusão de exportações, mas Ana, vendo fotos nas redes sociais postadas por um amigo em comum, interpretou como flerte. Você volta às raízes heteronormativas, acusou Ana por videochamada, a voz quebrada como vidro de ourique. Beatriz, exausta de uma reunião, explodiu. Você não confia em mim? Depois de tudo? A chamada terminou em silêncio, o porto chuvoso e quando o coração delas. Dias de gelo se seguiram. Ana refugiou-se na família em Évora, caminhando pelos cromlés de almendres, círculos de pedra pré-históricos que sussurravam segredos ancestrais de deusas e amores proibidos. Eu tenho medo de ser a tola lentejana, confessou a irmã, colhendo ervas silvestres para um chá de camomila. Beatriz, em Lisboa, afogava-se em trabalho, mas o vazio era um abismo. Sem Ana, a cidade perdia cor, os azulejos tornavam-se cinzentos como o nevoeiro de Sintra. A reconciliação veio num gesto poético. Beatriz viajou a Évora de comboio, o alfa pendular cortando vinhedos como uma flecha de Cupido. Chegou à porta da casa de Ana ao pôr do sol, com um ramalhete de flores de pessegueiro, símbolo da primavera alentejana, e uma garrafa de vinho da quinta da mãe de Ana. Eu jantei negócios, não corações, explicou, mostrando e-mails de follow-up. Ana, chorando, abraçou-a. Perdão. O medo é o meu mal-entendido. Elas passaram a noite na varanda, sob estrelas como as descritas por Camões, prometendo transparência. Nada de sombras, só luz, como o sol de Portugal. Com o verão aproximando-se, o amor delas floresceu em público. Participaram da Romaria de Nossa Senhora da Saúde em Viana do Castelo, vestidas de trajes regionais, saias rodadas e lenços bordados, dançando ao som de bombos e flautas. Beatriz, a CEO de ferro, ria como uma rapariga, girando Ana na praça. A mídia, outrora cruel, agora celebrava o casal que reescreve o fado lésbico. Mas o verdadeiro teste veio com a gravidez surpresa de uma prima de Ana, um lembrete da fertilidade da vida, fazendo Beatriz questionar: quero isso conosco? Filhos, família? O estio português desabou sobre Lisboa como um manto de ouro líquido, o sol de julho queimando as calçadas de Pedra da Baixa, o ar carregado de cheira-mar e a sardinha assada nas festas de Santo António. Beatriz e Ana, agora inseparáveis, alugaram uma casa em Cascais, uma vila branca com azulejos de motivos florais no pátio, onde o Atlântico rugia como um amante ciumento. Ali, longe do bulício corporativo, elas sonhavam alto, adoção, talvez, ou inseminação, tecendo um futuro que honrava as raízes, educação em escolas com currículo de história que era portuguesa, visitas anuais às Ilhas da Madeira para colher histórias de mulheres resilientes. Mas o drama não poupa os felizes. Uma auditoria interna revelou irregularidades antigas na Almeida e Filhos, contratos inflacionados de um antigo diretor, o tio de Beatriz, que fugira para Brasil anos antes. O escândalo rebentou nos média, Império Almeida em crise, corrupção nas raízes. Beatriz, chamada a depor na Procuradoria no Cais do Sodré, sentiu o mundo desabar.
Eu herdei isto, confidenciou a Ana numa noite de insônia, o som das ondas misturando-se aos soluços. Ana, forte como as oliveiras de Reguengos, segurou-lhe a mão, herda também a redenção. Lute como as mulheres de 1974 na Revolução. O julgamento foi um calvário público. Testemunhas de Vila Real descrevendo subornos em vinhos contrabandeados, fotos de Beatriz, jovem ao lado do tio, inocente mas manchada. A traição familiar doía mais que a de Sofia. O pai, agora doente em Bragança, enviou uma carta. Perdão, filha. O legado é teu para purificar. Beatriz testemunhou com dignidade, vestida num fato de linho de Macau, a voz firme. Eu assumo a responsabilidade, mas não o crime. Reformei tudo, transparência, como o vidro de vidro. O verdito, multa pesada, mas absolvição pessoal. A empresa sobreviveu, mais enxuta, com Ana ao lado como âncora. No rescaldo veio o momento mais íntimo, uma viagem às Açores para curar feridas. Em São Miguel, banhos termais em Furnas, onde a terra ferve como paixões reprimidas. Nuas na água quente, rodeadas de vapores sulfúricos, elas conversaram sobre o futuro. Quero uma filha, disse Beatriz, vulnerável. Com os seus olhos castanhos e o meu fogo. Ana sorriu, lágrimas misturando-se à água. Então vamos. Pelo amor que resiste às erupções. De volta a Lisboa, o outono trouxe frutos, a gravidez via inseminação, um milagre médico em clínicas de parede. Ana carregava a criança, o ventre arredondando-se como as colinas de Monsanto. Beatriz, agora mãe em espera, transformou a penthouse num ninho, berços de vinho de Montemor Novo, mobiles de conchas de Sagres. Mas o medo sussurrava, e se o mundo julgar nossa família? O clímax irrompeu numa gala de gala no convento de Cristo em Tomar, sede da Ordem dos Templários. Beatriz, homenageada por filantropia LGBTQ+, subiu ao palco com Ana ao lado, o vestido de Ana fluindo como o rio Nabão. No meio do discurso, o amor é a verdadeira cruzada, não de espadas, mas de corações, um protesto irrompeu, fundamentalistas locais, e quando vozes antigas de Inquisição, gritando pecado contra a tradição. O caos, microfones cortados, seguranças intervindo. Beatriz protegeu Ana, empurrando-a para trás do pano de fundo, o coração aos pulos. No aftermath, na viagem de regresso, Ana entrou em trabalho prematuro. Stress, disseram os médicos no Hospital de Santa Maria. Horas de angústia no quarto com vista para o Tejo, Beatriz segurando a mão de Ana enquanto contrações vinham como ondas. Não me deixe, implorou Ana, suada e pálida. Nunca, jurou Beatriz, beijando a testa. A filha nasceu ao amanhecer, uma menina de 2,5 kg, olhos castanhos como o alentejo, choro forte como o fado. Chamaram-lhe Sofia, redenção pelo nome da traidora, um símbolo de segundas chances. O inverno de 2025 a 2026 abraçou Lisboa com gentileza, neve rara polvilhando o Cristo Rei como açúcar em rabanadas de Natal. Sofia crescia, um milagre de risos gorgolejantes e olhinhos curiosos que exploravam o mundo com a fome de uma descobridora. Beatriz e Ana equilibravam maternidade e carreira. Beatriz delegava mais na empresa, agora um farol de inclusão com programas para mães solteiras e casais quer. Ana lançava uma linha de design inspirado na filha, padrões de flores de laranjeira misturados com símbolos de fertilidade pré-romanos. A casa no bairro Alto enchia-se de vida, brinquedos de madeira de Aveiro, canções de embalar em mirandês cantadas por avós virtuais via Zoom. O pai de Beatriz, recuperando em Bragança, visitou pela primeira vez. Chegou de comboio, o casaco de lã minhota cheirando a castanhas e lenha, olhos úmidos ao ver a neta. És mais Almeida que eu, murmurou, embalando Sofia com mãos calejadas de vinhas. Ana, ao lado, sorriu. Bem-vinda à família, senhor. Era perdão completo,
como o vinho que amadurece em adegas de lamego. Mas a vida, tecida de fios humanos, traz nós inesperados. Ana descobriu uma mancha no mamograma de rotina, cancro de mama, estágio inicial, mas o pavor era um tsunami. Não agora, com a Sofia, soluçou no consultório do IPO, paredes brancas como as de um convento. Beatriz, a rocha inabalável, desfez-se. Lutaremos juntas, como as Amazonas de Portugal. Tratamentos começaram, quimio em sessões que deixavam Ana fraca como uma folha de outono, mas o amor era o elixir. Beatriz cortou cabelo solidária, um bob curto que a fazia parecer uma fadista moderna, cantava fados suaves para Sofia, embalando-a enquanto Ana descansava. A comunidade portuguesa uniu-se, amigas de Évora enviando cestos de figos e mel, a empresa organizando leilões beneficentes com vinhos raros de colares. Numa peregrinação a Fátima, Beatriz e Ana ajoelharam-se no santuário, velas tremulando como esperanças, orando não por milagre, mas por força, e quando as mulheres que, em 1917, viram a Virgem em visões de igualdade. O tratamento foi árduo, noites de náuseas, dias de fadiga que roubavam o brilho dos olhos de Ana. Beatriz, exausta mas feroz, lia-lhe contos de Sofia de Melbrenner, o mar não cansa de bater na praia. Sofia, agora engatinhando, trazia alegria, as suas mãozinhas gorduchas tocando o ventre de Ana, como se soubesse curar. A remissão veio na primavera, com pétalas de cerejeira caindo como confetes no rocio. Limpa, anunciou o oncologista, e o abraço foi um fado de triunfo. Ana, careca mas radiante com um lenço de seda de Macau, sussurrou: somos sobreviventes, amor. Como Portugal após os terremotos. Com a família fortalecida, elas sonharam maior, uma fundação para apoio a famílias LGBTQ+, com cancro, inspirada na jornada. Sofia crescia, aprendendo as primeiras palavras, mãe para ambas, um equalizador perfeito. Beatriz, aos 39, sentia-se renascida. O império agora servia o coração, exportando não só vinhos, mas histórias de resiliência.